Prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos, através desse contato com o André Luiz, através da obra Nosso Lar, trazer os conhecimentos necessários para o equilíbrio do nosso dia a dia, da nossa vida pessoal, e transformar a nossa forma de interagir com a questão Nosso Lar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai para as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, e que assim seja. Através dessa prece, consideramos como aberta a nossa tarde de estudo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao vosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Comentários? Aqui, na verdade, Emmanuel está dizendo que, a partir desse momento, vai trazer as informações para nós encarnados da verdadeiro processo de como é essa conexão e como é que vive os espíritos após o seu desencarne. Ou seja, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos encarnados para um momento de aprendizagem e transformação, com o objetivo de chegar à perfeição, que vai demorar um pouquinho, é claro. Alguém mais quer fazer comentários? Para mim está nítido. Está bem nítido isso. Segue daí. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? Alguma constatação? É que todas as informações que vieram são novas, né? Que estão vindo através do Nosso Lar, principalmente para a época quando ele foi lançado. Nós estamos falando de um mundo novo, né? Lógico, nós já somos espíritas, já vimos manifestação, então parece que é algo, né? Corriqueiro, comum. Mas, na verdade, na época onde foi lançado o Nosso Lar, não existia nada disso, né? Então, as comunicações eram muito poucas. Então, era uma novidade para nós também, porque daqui a pouco não vai descobrir que tudo que nós estamos recebendo agora, nesse momento, está sendo preparado lá. Então, tudo é feito no mundo espiritual para depois trazer para o material. Pode continuar? Então, a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Eu até grifei essa frase. Todo leitor precisa analisar o que lê. Porque eu acho que é necessário passar pelo nosso crivo da razão aquilo que a gente está lendo dentro do conhecimento das obras de Kardec, né? Na verdade, nós temos que ter um cuidado muito grande que está aparecendo médio, escritor de tudo quanto é lado, né? Espíritas e não espíritas. Então, está saindo muita coisa ainda, aproveitando o momento atual desse boom da regeneração. Então, está incluindo muitos livros aí que, às vezes, o conteúdo dele não tem nada a ver com a doutrina. Como diz Kardec, mais vale desprezar a nova verdade do que você aceitar uma mentira. Então, toda obra que você lê, ou todas as mensagens que hoje está pipocando no WhatsApp, tem de olhar, analisar, comparar com as obras de Kardec. Está incluído ali. E também temos de entender o seguinte: a espiritualidade
não lança nada fantástico. E quando lança alguma coisa, ela lança em vários centros espíritas ao mesmo tempo. Não tem um único. A Bezerra de Menezes não aparece só para um. Se a mensagem de Bezerra é verdadeira, ela vai expandir em todos os centros automaticamente. Então, se você tem esse cuidado na análise da doutrina, nós estamos, assim, no caminho certo. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Eu acho que, principalmente, tudo que a gente aprende, em todas as modalidades que nós vamos tendo acesso com relação ao Espiritismo, nós temos primeiro que buscar o nosso entendimento, porque a partir da hora que a gente tem o entendimento, a gente pode passar pelo nosso crivo da razão e sair do fantástico, como acontece com algumas pessoas. Como a gente viu, quando foi lançado esse livro Nosso Lar, deu muito o boom do fantástico, né? Do mundo bonito, do mundo ruim, do umbral. Então, eu acho que requer realmente a gente conhecer, depurar aquilo que chega até a gente, do que é verdade e do que é fanatismo até mesmo. O que ele fala aqui, na verdade, é para nós termos cuidado, que a expressão numérica da doutrina espírita, a cada dia, ela aumenta mais. Mas também nós temos que observar o seguinte: como entra, tem muitos que não concordam com determinadas situações. E aí começam a formar vários centros espíritas não espíritas, da linha espiritualista. Por quê? Eu estive no Ceará, não concordo com o Ceará trabalha, então eu vou montar o meu centro espírita. Então, esse grande número é ótimo para a doutrina, mas temos que ver se todos estão embasados na divulgação do Espiritismo, dentro da codificação. Porque senão começa a pegar linhas, né? Vamos supor, Nosso Lar é espírita ou espiritualista? Como ele trabalha com cura, com esse lado, ele é espiritualista, mas dentro da filosofia espírita. Então, o cuidado que a gente tem de ter nessas coisas novas que estão surgindo, porque o Espiritismo está ganhando transparência. Nunca viu tantos filmes lançados novos, agora vai ser lançado um aí, que é aquele do músico, que ele tem um processo e aí começa a mostrar os dois lados, o lado da vida espiritual. Então, é bonito isso. Mas tem muita coisa aí que diz que é espiritismo, mas não o é, certo? Então, prestar atenção e ver o foco da doutrina. Posso falar, Schmidt? Pode. Posso. É a Nanaia. É que eu acho também que nessa parte que fala sobre essa dimensão que está ganhando a doutrina, as pessoas aderem ou gostam muito da parte sensacionalista da doutrina espírita. O cunho doutrinário mesmo, do conhecimento e da aplicação, ninguém quer saber. Todo mundo quer saber da incorporação, do passe, dos milagres, das cirurgias, né? Mas do conhecimento em si, da doutrina, os novos, esses milhares que aqui fala, né? A expressão numérica dilatada, tem muito desses que só quer saber dessa parte que é mais mística, né? Não se interessam muito pelo estudo real, pelo aprendizado, pelo conhecimento que é dado. Então, vejamos, vamos analisar por outra ótica, né? A doutrina espírita, em momento nenhum, ela quer angariar pessoas, ela quer mostrar o conhecimento. Por um lado, que às vezes parece negativo, esse atrativo pelo sensacionalismo, pela mágica da cura, ou em busca do passe, achando que o passe vai curar, mas veja só, é o primeiro contato. E se há esse contato, pode haver um despertamento. Então, é preocupante, mas aí cabe a responsabilidade do médium e do dirigente espírita, de saber, nesta hora, fazer as colocações necessárias
para que aquele que ali está buscando esse novo momento adentre na doutrina e que faça o seu processo de aprendizagem. Pois é, mas aí, o Schmidt, chega no ponto em que tu falou. Se eu vou lá no Seara, o dirigente, o médium se preocupa em propagar aquilo que realmente é, e ele não concorda, ele vai lá e abre uma portinha com a interpretação que ele deu. É isso que eu quero dizer. Aí lá ele só trabalha com essa outra parte que o agrada. Mas vejam só que Jesus diz, a semeadura é livre, a colheita Sim, é obrigatória. Lógico que nós temos de estar atentos a esse processo, mas nós não podemos interferir no livre-arbítrio. É preocupante, temos de orientar o público, mas não tem como fazer um processo de coibir, né? Porque se há liberdade, nem a espiritualidade superior interfere nas nossas atividades, no momento certo isso vai se endereçar. Mas é preocupante, sim. Thaís? Com o microfone desligado, perdão. Eu acho que esse problema que ocasiona, que a Danaia estava falando, ele se soluciona só à medida que nós somos adquirindo conhecimento. Por isso a necessidade do estudo da doutrina dentro do Pentateuco, para a gente poder, como é que se diz, perceber onde nós estamos indo, onde estamos frequentando, e até mesmo através do nosso posicionamento, do nosso comportamento e do nosso exemplo, nós vamos abrindo os olhos daqueles que estão circunscritos junto com a gente. Não basta investigar fenômenos. Voltando. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores de opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. E aqui está grifado. É indispensável cogitar o conhecimento dos nossos infinitos potenciais, aplicando por nossa vez no serviço do bem. Então, olha a nossa responsabilidade. Há muito será dado, muito será cobrado, né? Então, nós temos de ter esse cuidado na hora que um amigo vem conversar, a forma de como nós vamos repassar essa informação, para não desvirtuar o nosso trabalho e nosso processo. E também não chocar, né, a quem nós estamos direcionando esse nosso conhecimento. Porque muitas vezes a gente choca, né? As pessoas não estão preparadas para essa verdade. A sutileza, né? A simplicidade e a humildade. Esse é o ponto característico da doutrina. Então, não se força nada. Se mostra e deixa que a pessoa tome a sua decisão. Né? Isso a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, no atendimento fraterno, ou quando alguém vem falar do seu problema, a gente já quer montar a receita para ele sair com a vida ganha. Não, cada pessoa é única, cada espírito é único. Então, temos que respeitar limites. Continuando. O homem terrestre não é deserdado. É filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Poxa, mas ninguém fala. Joana, comente. Liga o microfone. Estou lendo aqui. Então, vamos comentar, gente. Nanaia, Cris, Débora. Ô, Thaís, eu acho que nesse ponto aqui, a minha luz está desligada aqui, eu acho que aqui quer dizer que na roupagem que nós estamos, certos, e como filhos de Deus, que não há dúvida, eu acho que nós estamos aqui nesse plano para aprender e aprender a evoluir, né? E que as oportunidades que são dadas têm esse objetivo, de fazer com que a gente adquira conhecimento para evoluir aqui, na roupagem em que nós estamos.
Se nós formos trazer para esse momento que nós estamos passando agora na pandemia, que é tão notório, né? Nós vamos ver que ele diz aqui, ó, a luta humana é sua oportunidade, sua ferramenta. Quer dizer, é a aplicação daquilo, do conhecimento que nós tivemos dentro dessa roupagem, dentro deste corpo, dessa encarnação que nós estamos, Deus está nos dando uma oportunidade de exercitarmos todo aquele conhecimento que nós adquirimos dentro da doutrina, com relação a essa pandemia, que muitos dizem assim, isso é coisa do diabo. Não, Deus permitiu a pandemia. Deus está consciente. É uma maneira de nos ajudarmos a frearmos os nossos ímpetos, os nossos vícios, os nossos instintos e interagirmos dentro da gente para depois tomarmos novas atitudes. Então, é onde ele diz que é uma escola realmente, e é um trabalho construtivo à medida que nós tivermos a ótica de ver em Jesus todas as virtudes dele, até mesmo no momento que nós estamos de tenso. Na verdade, né, a gente tem de acreditar que nós temos o que é Deus, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Se ele é todo bondade, se ele é tudo de bom, então nada que esteja nos acontecendo é do acaso. Tudo que está à nossa frente, nós temos que entender tudo que nos acontece nas 24 horas do dia, são mecanismos que Deus nos oferece para nós se autodescobrirmos e fazermos nosso processo de evolução. Então, as coisas que estão ali foi gerado por nós mesmos. E, muitas vezes, no nosso desespero, o que fazemos? Jogamos a culpa em Deus. Por quê? Para se livrar daquela situação gerada. Então, nós sempre estaremos apoiados e protegidos. Se, por acaso, na pandemia, houver o meu desencarne, é porque eu precisava passar por aquela situação. Agora, se eu for desleixado, aí sim, é a mesma coisa que você procurar um auto-suicídio. Não, vou correr por aí tudo, seguir o mundo, a doença não vai me pegar. Não é nada disso. Os cuidados têm de ser latentes e normais. Temos de nos cuidar. Agora, quando acontece um fato, é porque aquilo realmente tinha de acontecer. Não existe bala perdida, não existe situações que não estejam programadas para a nossa jornada evolutiva. Então, Mas, entendi. Oi. o Schmidt, isso é uma das coisas mais difíceis para você fazer as pessoas entenderem, as pessoas que não estudam, que não conhecem a doutrina espírita. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse que permite que um anjinho de 6 anos seja atingido por uma bala. E aí você quer explicar e você não consegue falar nem 2 minutos, porque a pessoa não permite que tu tentes explicar a razão. Então, é difícil, é difícil. Por isso que tem que se estudar, realmente. O conhecimento, eu acho que é o X da questão. Se você tiver conhecimento, você consegue superar, você consegue evoluir. Agora, sem o conhecimento e sem o estudo, você vai continuar terceirizando a culpa. Nós temos um aspecto que, às vezes, nós queremos colocar numa outra pessoa a informação nossa para tentar acalmar. Mas temos de compreender que cada espírito está num grau de evolução. Não adianta eu tentar explicar para uma mãe que perdeu o filho de uma bala perdida de 6 anos de idade que aquilo ali Deus permitiu. Ela não vai entender, porque a dor dela é tamanha, tão grande, que aquela situação para ela é incompreensível. Só o tempo vai fazer com que ela entenda o processo. Então, nós espíritos temos que ter cuidado, às vezes, pelo pouco conhecimento que a gente tem, a gente quer já jogar e acalmar o coração daquela pessoa que está à nossa frente. Mas, E não Schmidt, entendendo. só o tempo sem o conhecimento não vai fazer ela se acalmar, nem ela aceitar e nem ela compreender. Mas nós não podemos forçar as pessoas ao Não entendimento, né? forçar. Mas eu quero dizer, ela só vai conseguir chegar nesse grau se ela tiver conhecimento. Sem conhecimento, ela não chega nesse grau de aceitação e de compreensão. Mas qual é o conhecimento? Todas as religiões que nós temos hoje no nosso planeta têm um objetivo comum. Aquela que melhora o homem está com a razão.
E nós sabemos, Jeová não aceita doação de sangue. Um filho pode morrer por causa disso. Mas naquele momento, a única coisa que aquela pessoa vai acreditar é o processo que ela está vendo, que a doutrina não permite. E nós não podemos julgar ou condenar essa pessoa. A mesma coisa que a gente vê uma mãe tentar acalmar o coração dela, mas a base dela não permite isso ainda. A própria morte do filho, em algum momento, porque tudo é para o nosso aprimoramento, em algum momento ela vai se questionar. E aí, quando ela se questionar, aí sim é o momento. E aí ela vai procurar porque o coração está muito pesado demais. Mas temos que entender que muitas das vezes nós não vamos poder acalmar esses corações, né? Deixar a nossa ansiedade de lado, que aquele é o momento daquele espírito. Ele vai chegar lá. Se não nessa encarnação, numa próxima, ela terá a oportunidade. Alguém mais quer fazer colocação? A gente pode ver até diante dessa pandemia, nos grupos do WhatsApp, quantas pessoas que são espíritas e estão passando correntes, e estão se sentindo mal, estão se sentindo aflitas, estão conturbadas diante daquele conhecimento que nós temos e elas estão alteradas, porque tem uma situação, ter o conhecimento é muito fácil. Aprender e praticar esse conhecimento é muito mais complicado. Por exemplo, a Rô, no sábado, no grupo de estudo do André Luiz, ela disse que ela está muito serena, né, Rô? Está muito serena diante do que está passando. Eu também estou muito serena, porque a gente sabe da necessidade para a Terra evoluir, nós sabemos do nosso comprometimento de erros, que chegou a hora de nós termos a lei de causa e efeito em ação, e de sabermos que nós temos que estar equilibrados, mas a maioria dos espíritas não estão assim, gente. Não estão aplicando isso. Então, nós próprios espíritas falhamos nisso. E quando a gente constata que os espíritas falham, nos dá mais embasamento para aceitarmos essas situações de uma bala achada, que não existe uma bala perdida, e que nós temos que nos calar e temos que acolher essa mãe que está sofrendo nesse momento, porque a ótica dela é essa. E o sofrimento dela não vai diminuir eu querendo incutir uma verdade que ela não tem compreensão ainda. Mas isso impediria que a pessoa tentasse? Não, não impede, mas a pessoa tem que ter a... Porque assim, a gente às vezes vai... Sensibilidade. Ela tem A que ter sensibilidade. sensibilidade. Porque a gente vai com a expectativa de realmente agasalhar, a gente bota toda a nossa esperança. Então, nós temos que saber o seguinte: o outro não está pronto, eu posso receber uma negação desse processo. Isso Certo, não pode me abalar, entendi. entende? Se me abalar, eu ainda não entendi o processo da doutrina. Então, essa é a intenção que nós temos de ter. Eu posso tentar, mas sei que posso não conseguir levar aquilo que eu tanto gostaria, que era acalmar aquele coração. Mas isso não quer dizer que eu falhei no meu propósito. Não, de jeito não. Você só vai falhar no seu propósito a hora que você for incutir uma verdade que a pessoa não tenha condições e isso vir em prejuízo para ela. Ok. Ô, Nainá, dá o erro. Oi, o seguinte, como é que você explica para um adventista, para um católico de carteirinha, o que é um passe espírita? é difícil. As pessoas acham que é o espírito que está vindo e que ele vai consertar tudo na tua vida, ou então é o diabo que veio na pessoa. É isso que eles pensam. Eu trabalhava com esses evangélicos, com esse padre, com Carola. Sabe o que eu dizia? É um beijo de uma mãe. Que é melhor a passe do que isso. É verdade. Então, é dessa forma que às vezes a gente tem que contornar uma situação e eles não perguntavam mais nada. E já estava... Entendido. Já estava entendido. A que a gente tem que ter na hora de
Uhum. Né? E assim, e sempre que e todo mundo sabia que eu estudava a doutrina espírita, né? Mas só que na hora todo mundo vinha perguntar as coisas, era para mim, é da forma como a gente vai explicar. A simplicidade é que está no caminho. Rô, mas tu sabes o que eu acho muito errado também? É que na maioria dos centros espíritas não é explicado nem para aqueles espíritas que vão ali escutar a doutrina, tomar um passe, o que é o passe realmente. Todo mundo acha e tem a ideia de que o passe é uma coisa sensacionalista, uma coisa extraordinária, uma coisa que só um médium que consegue acoplar um espírito é que tem capacidade, que o passe do A é melhor que o passe do B, entende? Eu mesma, até hoje, depois de tantos anos de estudo, eu só ouvi uma vez além da Thaís, claro, em aula, eu estou falando em centro, explicar que o passe nada mais era do que a troca de energias entre as pessoas, a troca de energias boas, de pensamentos bons. Então, é um beijo de uma mãe num dodói de uma criança. Exatamente, mas isso é muito pouco divulgado, então as pessoas continuam tendo, aí que eu quero chegar, aquela visão sensacionalista do espiritismo na hora do passe. Mas é o tempo que vai dando esse nosso entendimento. Uhum. Né? Às vezes não adianta você ler letras e não ter o entendimento, essa sensibilidade. Certo. Ok? Ok. O microfone da Rô não está funcionando ali, mas... Não, ok, mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. E aí a gente tem o cuidado, né? A gente que é espírita começa a fazer um trabalho de mediúnico, uma mesa, alguma coisa, a gente já logo quer falar com o espírito, né? Ou quer ver espírito. Na verdade, isso é um intercâmbio que é de lá para cá, ou da tua mediunidade. Então, você não adianta a gente querer avançar em algo que não é compreensível ou que não tenha objetivo. Sempre que a gente precisar ter um contato mediúnico, ele tem que ter um objetivo e uma razão para acontecer. Nunca procurar um processo desse com qualquer interesse, porque daí não é com a espiritualidade superior que você está falando, serão com os brincalhões, e nesse momento inverte o jogo. Eles passam a prejudicar o nosso bem-estar. Então, sempre que nós pensarmos em entrar em contato ou fazer qualquer envolvimento, utilizando a parte mediúnica ou querendo saber de alguma coisa, é colocar a razão, colocar a fé com um objetivo bem real. Thaís? Posso continuar? Questionamento? Não. Não, nada. Alguém tem alguma dúvida? Não? André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Comentários? Ele tira o nosso tribunal, né? Aquele Deus inquisidor que vai te cobrar o que tu estás fazendo, o que tu fizeste de certo, do que é errado. Que nós viemos de outras religiões com esse Deus justiceiro, né? E cobrador, e que castiga a gente.
Então, ele nos coloca a oportunidade de sabermos que tudo está registrado na nossa consciência. Todos os nossos processos da reencarnação, ao desencarnarmos, vai estar latente junto conosco. E esse processo, ele muitas vezes, ele pode nos levar a situações que nós mensuramos em outras ideias, em outros conhecimentos, mas que nada mais é do que uma oficina de aprendizado, que nós podemos errar, sim, que a nossa consciência vai nos mostrar, ao momento que nós erramos, vai nos mostrar quando nós acertamos. Interessante, quando se trabalha a consciência, que nós fazemos aquela grande pergunta: para onde eu vou quando eu morrer? Né? E aí nós estamos, qual é o espaço que nós vamos ocupar no mundo espiritual? É algo que nós semeamos, que nós construímos aqui, porque nós vamos entrar nesse mundo pela lei de sintonia. Então, a minha vibração vai dar o meu estágio. Ah, vou ter que passar pelo umbral? Todo mundo dá uma passadinha lá no umbral. Porque se você desencarna e você entra naquele momento de desequilíbrio, de acordo com esse desequilíbrio, onde é que vai estar a forma de pensamento? Né? Então, nós ficamos navegando em altos e baixos, nós não temos uma frequência normal. Então, qual é o ponto que eu estou mais fixo? Nos negativos ou nos positivos? Onde está sintonizado o meu pensamento? E olha, são 80 mil pensamentos por dia. Você já imaginou, já tomou conta, já percebeu esses pensamentos? Então, nós estamos criando, como o umbral criado que André Luiz entra, como nós vimos no filme, de onde foi gerado esse umbral? Das nossas formas de pensamentos, das nossas energias deletérias, das nossas ondas mentais. Então, nós criamos todo esse fluxo, nós doamos matéria para que esse espaço mais etéreo seja fabricado. Então, não tem um tribunal para nos acusar, é nós conosco mesmo. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: no mundo espiritual, nós estamos conectados mente a mente. Não tem o corpo físico para barrar essa interferência. Então, eu não consigo esconder o que eu sou. Lá eu me apresento realmente como é os meus sentimentos, minha caminhada. Veja só, olha só essa última frase que ele diz, que nós já adquirimos um certo conhecimento e nós muitas vezes tentamos nos ludibriar, nos enganarmos. Ele diz assim: vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Quer dizer, a nossa consciência de ter adquirido já um aprendizado nos vai cobrar a prática, a falta de não praticar esse aprendizado. Porque nós menosprezamos todo aquele manancial que nós estamos tendo oportunidade de aprendermos dentro da doutrina. Onde está o nosso compromisso? De repente, até mesmo, de uma autogênese. A autogênese, para mim, diária, nada mais é do que um ensinamento para o momento da desencarnação. O processo da autogênese que a gente poderia fazer é a gente começar a se conhecer todo dia um pouquinho. Nós deixamos para se conhecer aos 80 anos de idade, depois queremos correr atrás do prejuízo. Então, olhar como foi o meu dia. Quer descobrir onde estão os teus pensamentos? Para 5 minutinhos. Olha, como é que eu acordei de manhã? E os deslizes, entrei no negativo. E aí, não percebendo, a gente vai ficar o dia todo nesse negativo. E se você perceber, você se conhecer, você vai poder melhorar essa sintonia e melhorar o seu dia a dia. Uhum. Não, pode continuar. Pode. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo,
mas muito mais da espiritualidade. Bom, aqui eu achei ótimo que ele não dá uma exclusividade ao espiritismo, né? Que muitas vezes a gente chega à doutrina espírita e acha que nós somos o bambambam, os donos da razão. Olha aqui que ele diz, do espiritismo e do espiritualismo, mas acima de tudo nós temos Cristo, que é o comandante de todas as religiões nesse planeta. Porque assim, ó, o espiritualismo, na verdade, ele abre outras dimensões e também tem ferramentas. Uma cromoterapia bem aplicada, ela tem um efeito. Trabalha com as cores energéticos, né? Agora, o que a gente não pode é deixar a vertente da doutrina, da ciência, filosofia e religião para algumas coisas fantásticas. O espiritualismo tem muita coisa que você navega assim que, né, vai numa margem esperando que o ser superior vai fazer tudo por nós. Os benditos portais que vão abrir, vão ficar sentadinhos esperando. A hora que ele abrir, você tem que fazer isso, né? As benditas correntes, né? Que como se a corrente fosse ajudar. Nós sabemos que não, é a nossa intenção e o nosso preparo para receber. Então, o espiritualismo ele tem muita coisa boa. O problema é o fanatismo. Você adentra nele e começa a se perder nessas criaturas fantásticas que estão lá por trás. Misticismos, místicos, essas coisas todas, né? E ele, muitas vezes, quando tem essas ocasiões que você está falando, Schmidt, ele ceifa a participação e o compromisso da pessoa que procura, porque ela entra numa zona de conforto, dando ao outro o direito de ação quando essa ação é dela. Né? Porque tudo parte da gente. Ninguém vai fazer nada por mim se eu não fizer. Não tem, porque não tem um fantástico, não tem uma varinha de condão, não tem como é que se diz, um jogo de búzios que vai me dizer o dia de amanhã. Eu posso acordar no dia de amanhã e derrubar esse jogo de búzios quando eu me torno melhor, quando eu me junto ao Cristo Consolador, para a minha vida fluir. Emmanuel é bem feliz nessa colocação dessa parte que ele traz, porque realmente ele nos chama a atenção para o Espiritismo, né? Ele nos coloca das verdades que ali estão e de como nós podemos agir e melhorar perante o segmento dessa doutrina. Nós temos também que ter cuidado, não porque somos espíritos que a gente não entra no fanatismo. Volta e meia dá umas escorregadas feias, né? Fica aqui, né? Olha, dá um brilho no olho quando vê alguma coisa diferente. Então, paciência, simplicidade, humildade, empatia, que hoje está precisando tanto, se colocar no lugar do outro, como está precisando dessa estrutura. E Emmanuel vem tratar tudo isso. E nada como um bom centro espírita que esteja embasado dentro das obras kardecianas para nos alinhavar. Isso que nós estamos fazendo, esse encontro virtual ou não, o estudar a doutrina que vai dar esse embasamento para a gente poder ter a sustentação de podermos tocar a nossa jornada evolutiva, né? Acreditando por acreditar. O passe funciona? Claro que funciona. A energia vem, mas se eu não tiver com a minha estrutura aberta para ele, o que adianta? Está lá, está fazendo a parte dele. Mas você está preparado? Você vai fazer as mudanças? Nós queremos mágica, queremos chegar no centro de espírito e ser curado, sem fazer mudança, porque mudança é difícil. Não adianta, a gente vai voltar mais umas 300 encarnações e a gente vai estar estudando o Evangelho e o Livro dos Espíritos de novo. Vamos estar estudando o André Luiz. Por quê? Porque a gente aprende por dose homeopática. Vamos lá, pessoal, alguma coisa mais sobre esse novo amigo que fala Emmanuel? Ficou todo mundo mudo, Schmidt? Eu acho que eu falei demais hoje. Não, eu acho que o último parágrafo, ele foi muito feliz na colocação, eu acho que ele por si só não tem como você não interpretá-lo de uma forma correta.
As palavras foram muito bem colocadas e o pensamento foi muito lógico, então, eu acho que não tem muita colocação para fazer. Nós temos ainda aí 10 minutos, vamos continuar na leitura. Vamos, né? Aquela hora, o que é que André Luiz nos traz, né? Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Ô, frasezinha bendita! É que nós parece que, como nós vemos de milenares encarnações, nós acreditamos que vida é o que nós estamos fazendo agora. Isso se chama existência. A vida é o somatório de todas as nossas encarnações até esse momento. E podem acreditar, de todas as encarnações que já tivemos, esta é a melhor. Porque esta nós estamos vivendo no momento presente. E aqui nós podemos mudar a trajetória. Vai depender do nosso esforço. Quando ele diz ali que a morte é o jogo escuro das ilusões, é porque nós também usamos daí o nosso espetáculo dentro da morte, né? Do sobrenatural, e não, como é que se diz? E não sabemos que a morte nada mais é do que o colher o que nós plantamos aqui na Terra. Porque nós vamos estar exatamente no mundo espiritual, tal qual nós estamos aqui na Terra, com essa vestimenta de um corpo. E muitas vezes nós camuflamos em jogo de ilusões, né, essa morte, dizendo que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. E nós sabemos que, conforme o Schmidt falou, e como a nossa sintonia e o nosso magnetismo, nós temos N momentos e N oportunidades de nos situarmos conforme a nossa consciência. Então, é esse jogo de ilusões, porque nós mesmos não descortinamos as nossas verdades. Tem uma frase que diz assim, ó, todo mundo quer ser anjo, mas ninguém quer morrer. Então, não tem como você ser anjo se você não desencarnar, né? E outra coisa que gera é o seguinte, a morte para nós foi pintada como algo ruim, algo desesperador, foi criado medo. Mesmo a doutrina espírita vindo agora dizer que a morte não existe, ninguém quer fazer essa prova, né? A gente observa, recebe mensagem, mas quem é daqui quer desaparecer? Só aquele que estiver angustiado não tiver valorização da vida, mas, caso contrário, todo mundo quer se agarrar até o último fio, porque ainda temos dúvida e incerteza do lado de lá. E outra coisa, ninguém parte desse mundo sem no momento errado, a não ser aqueles que estão fora de consciência, porque estão numa depressão profunda, não quer dizer que tenha domínio da sua consciência do que está fazendo. Às vezes, nesse interim, abre a porta da morte para uma porta errada. E aí isso vai encontrar realmente só a dor e o sofrimento que ele não queria, né? Mas o medo da morte ainda é um entrave para nós fazermos a nossa jornada, a nossa caminhada. Então, a gente fica no sufoco, na ânsia, se agarrando ao último fio para não, com medo de encontrar algo diferente do lado de lá. O Schmidt, falando em morte, nós estamos vendo agora, né, nossos irmãos morrendo da pandemia, distante das famílias, nos leitos, solitários. Eu acho que está no momento também de nós pensarmos nessa situação, começarmos a encarar a possibilidade que nós vamos desencarnar, porque nós não nos preparamos para isso. Nós não aceitamos o nosso momento do desencarne. Há quantas eu ando que se eu desencarnar hoje ou se eu desencarnar amanhã, será que nós nos perguntamos isso e nos preparamos? Mas o real é, temos que acreditar realmente nessa doutrina, mudar o nosso comportamento, a gente não consegue. Eu tentei mudar o comportamento nessa quarentena, meu Deus do céu, que dificuldade, não consegui.
Mudei a força de sair, o hábito, mas como eu já estou acostumado dentro de casa, que eu trabalho na informática o tempo todo, mas assim a gente vê que como é difícil. Ah, vou fazer aquele exercício que sair, vou levantar. Não faz. A gente faz o primeiro, faz o terceiro, no quarto dia a vontade desaparece, né? Então, imagina mudar um comportamento. Outra coisa que a gente já falou no André Luiz, né, Thaís? É o nosso reflexo condicionado. Nós somos um cavalo encilhado. Nós acordamos de meio-dia, eu tenho que fazer café, faço isso, faço aquilo. Você entra como se fosse um robô no automático. Quando você vê, é meio-dia e o que eu fiz? Então, nós estamos muito nesse piloto automático, na nossa rotina diária, e não estamos percebendo que nós temos de mudar. Veio a pandemia, na primeira semana era um auê. Hoje todo mundo já está desleixado, tem até fila na Expresso. Imagine, todo mundo já voltou para a rotina achando que aquilo acabou. E vão começar a desleixar, deixar o cuidado, daqui a pouco vai bater na porta a dívida cobrada. Então, mudar comportamento é difícil. E se É, nós mudarmos. Foi o que o Divaldo disse, né, na conferência, é um suicídio. Diante dessa pandemia que nós estamos passando, a nossa invigilância, nós entrarmos no automatismo a qual nós estávamos acostumados, vai ocasionar um suicídio para a gente. Porque o momento é de vigiar, é de controle, é de autocontrole. E se nós pensarmos que nós estamos dentro de um lar e que nós temos que fazer o exercício, primeiro, da obediência à lei de Deus, de aceitarmos essa pandemia, e segundo, de sermos resignados, aí nós somos obrigados a buscar o evangelho, porque senão nós vamos continuar na mesmice, Schmidt. Volta aquela rotina, nós começamos a andar em círculos, e como nós dizemos, nós temos o conhecimento, mas não conseguimos evoluir ao chamamento que Deus está nos dando, que é de mudança, é de reflexão e de ação, né? Então, ali, eu acho que esse momento mesmo pega perfeito o capítulo Sede Perfeitos, cuidai do corpo, é o nosso recolhimento social, mas cuidar-vos da alma. Nós temos que cuidar da alma. E cuidar da alma requer o autoconhecimento. Não se cuida da nossa alma se nós não nos autoconhecermos. Estamos acostumados a uma rotina? Estamos. Sabemos que agora temos que alterá-la. Chegou o momento. Que se não alterar, eu vou entrar na linha do prejuízo. Mas eu também, então, agora, eu estou na quarentena, eu não tenho disciplina, eu não tenho horários. Também está errado. Porque você está se prevalecendo da oportunidade de se autocorrigir e você está caindo na preguiça. E sabemos que a preguiça também é um vício que nós temos a ser corrigido. Pessoal, acho que por hoje seria isso, já falamos bastante, né? Chegou o nosso tempo. Falamos não, né? Eu e tu falamos, né, cara pálida? A Naná e um pouquinho. Eles vão perder a timidez. Eu acho que é o caminho. Eu acho que a gente, enquanto não voltar o André Luiz, a gente pode continuar nesse bate-papo, pelo menos para a gente trocar essa energia. Lembrando que nós estamos cada um no nosso lar, mas nós temos um mentor do nosso grupo. Esse mentor está conectado com toda a equipe do André Luiz, tá? E ele está mantendo as energias. É como se nós estivéssemos dentro da sala do Seara, em espaço diferente, mas ele coordena todo esse processo. Lembrando que ao nosso lado nós temos o nosso anjo de guarda ou o nosso protetor que nos orienta na parte de estudo. Então, vamos fazer um esforçozinho, vamos convidar os amigos para na quinta-feira que vem, que eu acredito que não vai ter a normalidade tão cedo, nós estamos reunidos para continuar esse bate-papo, essa troca de informação. Vocês falarem um pouquinho mais. André Luiz aqui também é terapia, pessoal. É para nós soltar um pouquinho daquilo que está nos amarrando. Por isso que André Luiz é a continuação do Evangelho. Então, junto com o ensinamento do livro, nós trabalhamos as nossas dificuldades interiores. Ok? Nanaia. Faz, Nanaia, a prece de encerramento. Aperta o microfone. Estás com o microfone desligado, Nanaia? Deu, agora deu. É que eu já tinha falado demais, eu já tinha prometido que eu não ia falar mais.
Vamos elevar o nosso pensamento, como o Schmidt acabou de falar, aos mentores que estão nos energizando, nos iluminando para fazer esse estudo e essa conversa, e agradecer a oportunidade privilegiada que estamos tendo de, mesmo durante essa pandemia, termos podido ter o contato que estamos tendo com a doutrina e o aprendizado para a nossa evolução. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Muita paz a todos, que tenham uma boa noite de sono, uma ótima final de semana, e que possamos estar aqui na próxima quinta-feira, às 18 horas da noite. O que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo são a lei de Deus. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de vencer sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Esse parágrafo ele é mais de 2 páginas, Schmidt. Tá bom? Então, pessoal,